Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Tudo em Dia, que hoje tem a honra de receber o professor Fabiano Moraes, ele que é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é jornalista, professor doutor, chiquérrimo, adoro dizer, professor doutor em comunicação, e tem aí uma vasta experiência em muitas áreas da comunicação e, por vivenciar isso há tantos anos, vê a situação de hoje em dia, que é essa questão audiovisual totalmente misturada, né? Todas as mídias envolvidas umas nas outras, e todas essas transformações ele passou, né? A gente queria, professor, que você falasse um pouquinho primeiro da sua trajetória, quando começou e por que começou, e para a gente começar aí a conversar sobre esse audiovisual contemporâneo que vai perpassar aí por rádio, por jornal impresso, pela televisão e a internet. Olá, Aline, eu agradeço pelo espaço e saúdo já desde já todos os que acompanham o programa, que hoje são internautas, telespectadores, é tudo junto e misturado, né? Totalmente. Então, dentro do processo de comunicação, eu diria que muitas transformações aconteceram em pouco tempo, porque para a história, a gente sabe que 100 anos, um século, ela é relativamente curta. Quando se fala em história, você fala em séculos, mas na comunicação, só trazendo como base a minha idade, que é 47, eu vou falar só, digamos, em termos de 3 décadas, quando eu estava entrando no curso de comunicação. Então, por exemplo, ter acesso a uma câmera de vídeo era extremamente difícil. Para você ter ideia, eu passei os 4, 5 anos do curso, eu praticamente vi uma vez no final do curso, eu estava em Telejornalismo 2, a gente teve uma aula, né, vendo como era, para poder saber o que era uma câmera. Então, é uma realidade de 30 anos que aí foi nessa evolução, e a acessibilidade a equipamentos está, eu diria que no ápice hoje, porque a gente vê que, estatisticamente, mesmo as camadas, né, da população de baixa renda já tem pelo menos um smartphone que tem câmeras que, se antes era VGA, uma resolução, hoje, no mínimo, uma câmera tem 8 pixels, né? Então, ela já tem uma boa resolução. Então, é um processo completamente diferente de 30 anos que eu vivi, né? Venho acompanhando esse processo, né? Ora como profissional só do mercado e depois na fusão de estar na academia, vendo o que é que acontece também no mercado através de artigos, de estudos, e aí a gente vai tendo essa junção e também pensando na perspectiva do que vem pela frente. É tudo muito incerto. A nossa área, obviamente, é uma área de humanas, tudo muda, tudo muito rápido, e aí a gente vai acompanhando esse processo. Mas eu diria que hoje fica difícil até a gente, por exemplo, quando está em termos de estudo, avaliar, Aline, daqui a 5 anos, que cenário vai ser? Ora, no início de 2020, a gente não tinha a menor noção que a gente teria um cenário completamente diferente, que talvez tenha antecipado aí de 5 a 10 anos o que a gente viria de audiovisual. Então, é uma coisa tão dinâmica que realmente é difícil até a gente prever. A gente pode meio que fazer essa análise de como a gente vem tendo essa evolução, e eu diria que nos últimos 5 anos, mais precisamente, realmente a coisa alavancou. Por que esses 5 anos? Porque foi quando a gente aqui no Brasil começa a ter, a gente ainda não tem uma internet boa, mas a gente já tem uma internet, né, de banda larga e mais razoável. A gente vê agora, a gente tem visto e comprovado nesses 4 meses de pandemia como a internet é ruim. E outra, muitas pessoas que são entrevistadas nos programas de TV, a gente vê que eles pensavam que tinha internet boa. Quando a gente vai para o mínimo de uma transmissão de live, a gente vê aquela dificuldade. Então, a internet do Brasil não é boa. Mas imagine 5 anos, 10 para trás, era uma internet muito mais difícil. Então, essa melhora, entre aspas, da internet também tem permitido que a nossa área, a área de audiovisual, ela tenha conseguido uma evolução, Aline. Pois é, você chama de evolução, chama de dinamismo. Eu, assim, vejo com um pouco de preocupação, porque é como se o que a gente tivesse estudado tivesse ido tudo por terra, né? A impressão que a gente tem. Embora que, quando a gente vai para o jogo mesmo, vou pegar aqui o gancho da sua esportividade, quando a gente vai para o jogo mesmo, é que a gente vê que o estudo que a gente teve na academia faz
toda e completa diferença na hora de você fazer uma boa live, na hora de você ter um bom conteúdo, na hora de você mostrar que veio. E é isso que eu lhe pergunto. Você que veio basicamente da prática e entrou na academia, porque assim, como você mesmo falou, no começo do seu estudo, né, no começo da sua faculdade, vocês tinha muita coisa precária que vocês não conseguiam ter acesso. E aí você foi para a prática e viu que era um jogo diferente e depois fez a fusão para a área acadêmica. Dentro desse cenário, você como estudante, depois profissional de prática e depois professor, como é que está a cabeça, né? Porque você já colocou que daqui a 5 anos não sabe qual é o cenário que vai ter. E aí, o que é que a gente faz? A gente que já está no mercado, os que vão entrar no mercado, meu Deus! Olha, Aline, eu vou lhe dizer, eu vou responder assim, essa preocupação que você toca aí é pertinente, e aí, de repente, o que a gente estudou há 10, 15 anos, a gente está perdido? Eu diria que não. Por quê? Porque em comunicação a gente vai ver o tronco elementar de muitas coisas que ainda se configuram. O que eu diria que a gente tem mudado, eu digo, a evolução seria talvez mais no formato e nas formas dos meios de comunicação. Porque, por exemplo, se hoje a televisão ela cai em audiência, mas os youtubers estão aí em alta evidência, as lives no Instagram estão em evidência, a Netflix está em evidência. Ou seja, nunca o audiovisual esteve tão em evidência como nos últimos 10 anos. Nessa pandemia nem se fala, ele é rei absoluto em termos de participação, porque se você está em casa, obviamente você tem que ter algumas opções de lazer, e uma das maiores foi a internet. Eu diria que televisão, TV por assinaturas que vinha em queda no Brasil, conseguiu elevar e muito, né? A TV aberta também, nunca, nos últimos 10 anos, nunca teve tanta audiência como agora, e a própria internet. Então, eu diria que o que a gente aprende na teoria, e eu vou falar daquele meu tempo lá, do Jurássico, de 30 anos, voltando lá. Teorias que eu vi lá, elas permanecem, que são técnicas de reportagem, como você captar a melhor forma de entrevista, como você sentir a sensibilidade de uma pessoa, ou seja, coisas que eu fiz há 20, 25 anos, hoje, dia 31 de julho, pela manhã, eu estava fazendo uma entrevista para um documentário, eu utilizei essa mesma técnica que Geneton Moraes Neto, por exemplo, usou durante toda a vida jornalística. E hoje eu vi que ela é a mesma coisa, funciona. Em determinado momento você sentir o aspecto emocional do entrevistado, eu vi hoje que seria o momento, quando eu fiz uma pergunta, eu na minha imaginação digo, vai ser difícil ele se controlar. E o que aconteceu? Quando eu fiz a pergunta, ele realmente caiu em pranto, chorou. Por quê? Porque a técnica de entrevista ela é a mesma. Agora, eu diria que o que acontece hoje com quem estuda, por exemplo, você, digamos que estudou há 10 anos, tem algumas teorias. O que é preciso? Como a gente é de uma área muito dinâmica, o que a gente precisa fazer? Se reinventar. Se antes a gente se preocupava, por exemplo, eu vou apresentar um programa de TV, você vai para esse programa de TV, só que num outro formato, você está em casa, por exemplo, mas você está com todos os cuidados, você vai falar tendo toda a preocupação da sua dicção sair legal, você aprende lá, a postura, o enquadramento de vídeo é o mesmo, não muda. Então, o que a gente está vendo, essa transformação, eu diria que é evolução, é que antes a gente só tinha a opção de falar na televisão. Mas hoje a gente pode estar no canal do YouTube, a gente pode estar no Instagram, a gente pode estar num streaming, como esse aqui, que é reproduzido na televisão e na própria internet. Então, eu acho, Aline, que essa preocupação, ela deve existir do profissional sempre, mas não no sentido de dizer, não, o que eu vi não serve. Serve agora. Claro que a gente tem que se reinventar, né? Reinventar-se quanto à colocação no mercado, o que antes era uma boa coisa em termos de emprego, hoje pode não ser. Hoje você talvez partir para o empreendedorismo, partir para ser autônomo, talvez seja mais viável financeiramente, porque a gente vive não só na área da comunicação, mas uma era onde assim, o emprego cada vez mais ele está perdendo estabilidade. Ninguém está seguro em canto nenhum. Então, já que não está seguro, então eu tenho que ter outras alternativas de renda. Então a gente meio que caminha, e isso é uma política do capitalismo mundial, infelizmente, dessa tal política neoliberalista, onde se incentiva a todo mundo praticamente ser autônomo. Você sai da formalidade para ser informal. Então na nossa área isso foi atingido. Agora eu diria que
Se por um lado a gente não tem, digamos, às vezes uma garantia de um emprego com carteira assinada na nossa área, mas as possibilidades têm aumentado muito. Tem aumentado muito em produção audiovisual, nunca se produziu tanto documentário, tanto filme. Os canais de YouTube hoje, você vai em todas as esferas, tem bons canais de jornalismo, tem bons canais de entretenimento, Web TV, que no início todo mundo disse, não vai pegar, e realmente não tinha pego por causa da internet, mas a gente vai ver hoje em Mossoró muitas pessoas que acompanham a TV, as TVs locais pela internet. Então, eu acredito que esse mecanismo apenas mudou no sentido de a plataforma. E aí, se o profissional realmente não entender, por exemplo, a gente teve uma formação, digamos, há 30 anos de jornalista para ser jornalista de uma redação, de um jornal escrito. Hoje, os jornais que têm escrito, que ainda estão em circulação, todos os jornalistas praticamente são multimídias. Ele sai para a rua, faz áudio, que transforma em podcast, faz imagem, que entra nas redes sociais do jornal, e eu dou um exemplo muito claro, o Grupo Povo. Para quem quiser acompanhar e ver o que é um projeto multimídia, o Povo é um exemplo muito real, muito perto da gente, e que é um exemplo no Nordeste. Todos os jornalistas do Povo, eles são multimídia, eles fazem vídeos, eles gravam stories, eles fazem podcast e escrevem ainda para o jornal, ou seja, é uma atividade apenas do que seria o principal, hoje ela é apenas uma das. Então, esse profissional que lá atrás só escrevia, ele está realmente ultrapassado. Eu diria que a nova formação, Aline, do profissional da comunicação, do audiovisual, ela é mais completa, ela exige mais. Por quê? Porque você tem que estar ligado em muitas coisas e tem que dominar muito mais coisas. E isso não é, digamos, uma coisa, digamos, que a universidade ela teve culpa, não é? Porque o próprio mercado, o sistema capitalista, ele foi fazendo com que, num passado, há 10, 20 anos, eu ia fazer uma reportagem de TV, eu tinha 4 profissionais. Hoje, chega ao fato de ter um, às vezes, onde o repórter vai lá, filma, edita, faz tudo, 1001, se vira nos 30. Mas, na minha época, por exemplo, eu comecei fazendo com 4. Eu, repórter, o motorista, o cinegrafista e um assistente. 4 pessoas, depois passou para 3. O motorista, o cinegrafista e o repórter. Depois tira o motorista, o cinegrafista vira motorista e o repórter. E hoje acontece, em alguns casos, o repórter ele vai, dirige, pauta, produz, bate escanteio, chuta, faz tudo. Então, realmente o profissional eu não diria que nem do futuro, o profissional do presente, ele precisa realmente ser reinventado, estar ressignificado para poder se manter e não só se manter, ele crescer no mercado, porque eu ainda digo que o nosso mercado ele é muito amplo e promissor. Pois é, eu ia perguntar a você a questão do mercado, porque essa semana eu vi, né, uma repórter fazendo tudo isso que você disse aí, né? Era técnica, estava jogando no ataque, na defesa, enfim. E é muito complicado porque eu acredito que a qualidade também fica um pouco comprometida. Eu vou dizer um pouco, mas eu acho que fica, né, bem comprometida, porque muitas vezes você não tem como dar atenção a todas essas funções de uma vez só. Então, você termina falhando em alguma. E aí, quando você coloca que para ser esse novo profissional do mercado tem que realmente se reinventar, como é que vocês, professores, universidade, que eu vou puxar mais agora para a questão da educação, como é que vocês pensam em fazer? Porque a gente precisa dessa base antiga, vou dizer assim, né, que é essa base que vai ser sempre importantíssima e que acredito que perdurará séculos. Mas como é que a gente faz para inserir esses novos profissionais no mercado, colocar quem já está no mercado, não desanimar e fazer acontecer também? Porque são muitos questionamentos, não dá para fazer tudo aqui no programa, né? Mas, assim, como é que vocês, professores e academia, estão pensando em fazer? Porque tem algumas profissões que permanecem, né? Igualzinho, tudo bonitinho, teoria, prática e tal, mas comunicação não. Comunicação está mudando todo dia. Aí vamos para citar um exemplo, por exemplo, de uma coisa hoje que está extremamente na moda, né, que tem tido uma boa repercussão e retorno, o podcast. Uma palavra bonita e tal.
Mas se a gente for analisar o podcast, que é nada mais do que programas de radiojornalismo ou radiodocumentário, que nos anos 70 já foi feito. O que é que está, por exemplo, eu tive acompanhando recentemente algumas rádios em grande centro, está voltando agora, com rádio-teatro. Isso foi uma coisa dos anos 50 e 60 no Brasil, né? Então, tem alguns nomes que são colocados de forma bonita. O podcast, você está na academia, fica vendo. Mas esse rádio documentário já foi feito há muito tempo. Só que talvez ele, naquele momento, ele não teve a repercussão. Por quê? Porque o público naquele momento era diferente, era o público do rádio convencional. Aí hoje você tem uma outra camada de público, você está numa academia, você está correndo, você tem várias situações que você está fazendo outra atividade e é ouvinte do podcast. Por quê? Porque naquela época eu não tinha smartphone, eu não tinha nem aparelho, aqueles aparelhos MP3, o de gravador, tudo era grande, era complicado. Então, o processo mudou, mas na verdade a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, o que é que a gente diz, tem batido muito na universidade? O mercado, eu pelo menos sou assim, se tem algum companheiro que desanima, não, eu digo, o mercado é amplo, o mercado é maravilhoso, eu sou da prática, eu tenho feito audiovisual rodando pelo Brasil, e o que é que acontece às vezes? Eu noto é que faltam profissionais qualificados para aquilo, porque muita gente ainda está naquele jornalista do passado, de que eu tenho que terminar meu curso e vou ali arrumar um emprego com carteira assinada. Esse profissional realmente se limitar a pensar que vai arrumar um emprego, ele pode até arrumar um bom emprego, mas cada vez mais é diminuto, porque a quantidade de profissionais que se formou é outra. Nos anos 80, digamos que eu tivesse, um exemplo, 50 cursos ou 60 cursos de comunicação pelo Brasil, aí hoje eu vou para 500. Então eu tenho muito mais profissionais se formando e o mercado não absorve todos, porque não tem espaço. Então, eu digo aos alunos que teorias básicas, por exemplo, aprenda a saber entrevistar. Do jeito que eu aprendi, do jeito que gente dos anos 70 aprendeu. As técnicas não mudam, as formas de captação, as técnicas jornalísticas de você, por exemplo, começar uma entrevista. Eu quero ter um depoimento forte do entrevistado. Eu não começo pelo depoimento forte, eu começo pelo depoimento mais suave. Eu vou deixando a pessoa se aclimatar com o veículo para depois eu chegar no que eu quero. Isso aí não mudou. Isso aí Geneton Moraes fazia nos anos 80, 90 e 2000. Então, essas técnicas não mudam. Aí, então, o que é que a gente tem que dizer? Que teorias da comunicação, elas permanecem e eu acredito que por 50, 100 anos a gente ainda vai ter as mesmas teorias. Ora, McLuhan, com a Aldeia Global, em 1980, falou o que a gente está vendo hoje, essa invasão. Ele não tinha trabalhado no sentido da internet, mas quando ele falava de uma comunicação global, imagine hoje, a gente está aqui, mas o cara está lá na Nova Zelândia acompanhando a gente. Ele, de repente, está de Mossoró, estou aqui na Nova Zelândia, vou matar a saudade aí, puf, vai ver a gente. Então, é isso que McLuhan falava nos anos 80. Então, essa teoria e muitas outras, elas são aplicadas na prática, né? Então, teoria mantém-se à base do curso, por isso que é importante. Outra questão, Aline, que aí é que, para mim, precisa mais na universidade, que é decisivo no campo, é a ética. Porque nessa avalanche de coisas, de multiplicidade de plataformas, o autodidata, ele chega aqui no vídeo e diz o que quer. Aí ele tem um conceito falso, é liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser. Não, você fala o que quiser de acordo com normas sociais. E que norma social é essa? Respeito ao cidadão, respeito à pessoa física. Às vezes você precisa muito separar a pessoa física do cargo que ela exerce. Ele é desculpem, ele é um auditor da Receita Federal, mas ele também é a pessoa, então você tem que separar os momentos. O cara é um jogador de futebol, mas ele também é um pai de família, então você tem que ter toda uma questão ética, e dizer que pode dizer tudo não funciona. Então, a ética, para mim, teoria da comunicação, respondendo a sua pergunta, é fundamental para mesmo os novos cursos, a ética, né? E essas novas possibilidades que a gente tem na universidade. Do curso que você fez, por exemplo, há 10 anos, hoje a gente tem já outras coisas novas. A gente tem disciplinas voltadas mais para o podcast, para a edição de áudio na web, que naquela época não tinha, era só o rádio. Então, a gente vem acompanhando as grades curriculares, elas são mudadas, né? A gente recentemente passou por uma mudança,
em 2019 entrou a nova grade de jornalismo, com a nova grade de rádio, TV, internet e publicidade. Ou seja, o curso da gente de 2013, né, que você entrou na primeira turma, para cá já foram feitas 3 alterações. Agora, a mais significativa... 2003, 17 anos. Então, a gente já passou por várias alterações e nessa última agora, 2018 e 2019, a mais impactante. O curso de rádio e TV, que era radialismo, passou a ser rádio, TV e internet. Ou seja, só por aí você vê que ele é um curso que tem muito a ver com a tecnologia, com esses novos meios. O curso de jornalismo também está muito voltado para a pegada. Então, assim, eu diria que a universidade, de um modo geral, no Brasil, ela ainda tem algumas coisas que não acompanham a realidade, porque são cursos ainda meio que com grades antigas, onde você vê pouca coisa na prática daquilo que está lá, mas eu diria que a maioria, pelo menos a gente aqui em casa em Mossoró, a gente tenta se adaptar. A gente tem um quadro de professores muito, muito novos, né? A gente, recentemente, entrou o professor Arthur, que é um doutor que veio lá de São Paulo, com muita capacidade no audiovisual, no áudio, de rádio, e outros professores que chegam. Então, acho que a gente, de certo modo, Aline, a gente acompanha essa tendência de mercado. A gente não ficou lá naquela ideia de que... eu, por exemplo, eu tenho 47 anos, mas para mim, quando eu vou analisar o mercado, eu analiso hoje. O que eu vi lá, ele serve de experiência, mas não de parâmetro para o que a gente discute hoje em sala de aula. Que é uma coisa que você fala... e que tem muito a ver não só com o amor e a dedicação que você tem pelo que você faz, a gente sabe o quanto você gosta do que faz, e que isso também tem que estar para quem vai entrar no mercado, ou quem já está no mercado. E aí, Fabiano, eu lhe pergunto, essa questão do mercado local e regional, vamos colocar Mossoró e Rio Grande do Norte, como é que você tem visto essa absorção das pessoas em si, do público em si, para essas novidades todas de audiovisual, né? Que é tudo misturado, rádio, televisão, com internet, né? Como é que você tem visto as pessoas absorvendo isso? Olha, Aline, eu diria que para quem está, por exemplo, fazendo um curso hoje de comunicação e que está prestes a se formar, eu diria que o mundo de possibilidade deles é maior do que o meu lá atrás. Por quê? Porque quando eu me formei, eu só teria uma opção de trabalhar numa TV, que era um campo mais restrito ainda, só tinha, geralmente, eu morava em Campina Grande, uma cidade com quase 400 mil habitantes, tinha 2 TVs. Né? Hoje, Mossoró, por exemplo, tem 4 TVs. Você pegando assim, cada um com sua estrutura, mas tem 4 TVs. Né? E mais uma afiliada, 5, na verdade. Né? A gente tem 5 TVs. Imagine aqui em Mossoró, né, com menos de 300 mil habitantes. Então, aí eu podia trabalhar na rádio, lá nas rádios, em Campina Grande tinham 6 na época, 2 TVs ou 2 jornais. Só tinha isso como opção. Você não tinha agência de comunicação. Hoje a gente já tem agência de comunicação integrada, a gente tem assessoria particular, tem muitos profissionais que estão fazendo assessoria de forma individual, autônoma, a gente tem produção de audiovisual e de documentário. Então hoje a gente tem uma gama de possibilidades. Então eu digo ao aluno hoje, e quem está entrando no mercado, as possibilidades são muitas. Agora, requer uma outra dinâmica. Naquela você terminava, ou perto de terminar você fazia um estágio, e dali você tentava conseguir um emprego. Hoje não. Hoje você tem que ser empreendedor a partir do momento que você entra na universidade. E por quê? Porque ali você começa a ver qual é o professor que se afina com você profissionalmente e de repente, até academicamente, já que você, de repente, pode ter interesse em um dia ensinar. Então, você já vai alinhando, você já vai tentando começar a estagiar no primeiro ou no segundo período. A gente tem aluno lá na TV que no primeiro período, aí diz assim, eu quero estar lá. Aí outros dizem, você é doido que você está entrando agora, mas aquele ali ele já está com a visão na frente. Né? Ele está no primeiro período, ele já está pensando em conhecer, porque é uma oportunidade de conhecer. Então, eu diria, Aline, que o mercado hoje exige esse profissional mais completo e cabe a ele ter já na formação essa ideia. E o profissional que já está no mercado, não diria que voltar para a universidade, fazer o mestrado, mas acompanhar. Tem muitos cursos hoje bons online. Tem muita oportunidade. Então, se você disser, não, mas eu não tenho tempo, não, faz parte da formação. Né? Hoje, por exemplo, eu digo, eu terminei o doutorado em dezembro, né, agora 2019, mas eu digo a você, toda semana eu estudo, eu vejo artigos novos, né, eu compro livros novos, eu fico lendo 6, 7 livros, eu vejo... A semana passada, há uns 2 meses, eu estava vendo o programa de Pedro Bial,
E atrás dele, assim, tinha um livro lá de Geneton Moraes Neto, eu não conhecia, e eu tenho outros livros de Geneton. Quando eu fui olhar, aí estava lá, entrei no site, fui ver na livraria o livro, escrito inclusive por um ex-professor meu lá de Recife, do mestrado. Aí comprei o livro, fui ver mais sobre a carreira de Geneton. Livro belíssimo, terminei de ouvir. Então, você está antenado. Não é porque eu estou na universidade, concursado, terminei o doutorado, pelo contrário, aí é que eu estudo. Né? Agora mesmo, em outubro, eu vou apresentar um artigo no Congresso Internacional de Ciências da Religião. Aí a pessoa diz, mas religião? Sim, porque o meu estudo tem a ver com religião e comunicação. Então, lá eu vou absorver alguma coisa do campo também da comunicação religiosa. Então, assim, a gente tem que estar sempre em constante estudo. Se você imagina que para muita gente você chega no emprego público, você chega no doutorado, o que seria uma certa comodidade, pelo contrário, eu me sinto na obrigação de estudar cada vez mais. Porque aquele que me procura, às vezes até um próprio dono de um canal de comunicação para pedir indicação do aluno, é porque ele sabe que eu estou também antenado com o mercado. O aluno, quando procura a gente para orientar um trabalho, é porque ele sabe que eu estou antenado com o mercado. Então, tanto é que eu faço questão de estar dentro, não só na coordenação, por exemplo, da UNTV, onde eu também exercito, eu faço a prática, como, por exemplo, agora, esse ano, recentemente, eu estava na equipe da transmissão da Copa do Nordeste, então eu fui ver lá de perto, Aline. Quando eu trabalhava no Sport TV, todas as nossas transmissões eram com os caminhões e muita gente. Hoje, quando eu cheguei na cabine, o caminhão de transmissão era um computador. A gente fez a transmissão com um computador numa cabine do estádio na Arena das Dunas. Então, aquilo ali, para mim, é super importante para eu saber o que está acontecendo. Ora, uma transmissão em nível mundial, com alta qualidade, com uma máquina potente de computador, as câmeras ligadas e a transmissão. Então, eu acho que é isso que faz parte do profissional e que falta, às vezes, aí uma certa crítica que eu digo a muita gente que está na academia. Muitos professores que chegam lá e dizem, parece que o tempo aqui parou. Eu vou pegar alguns livros que tem do passado, e a gente sabe que tem. Eu critico porque eu sei que tem, não só colegas próximos, mas em todo o Brasil. Então, o profissional, quando chega nesse estágio de comodismo, com certeza é muito ruim para quem está perto dele e quem depende dele, no caso de um aluno. A gente sai dessa entrevista mais apaixonada, querendo mais comunicação, querendo fazer comunicação de todas as maneiras, em todas as plataformas. Fabiano, muito obrigada pelo seu tempo aqui junto com a gente. Não, Dolly, você vai voltar, viu? Porque tem muito conteúdo para repassar. Vamos voltar sim. Eita, coisa boa. Pois é, Fabiano Moraes, professor de comunicação social, jornalista, trazendo aqui um pouco da sua visão a respeito do audiovisual contemporâneo, que tem muita coisa. Próxima entrevista já vai ter novidade, né, Fabiano? Com certeza, com certeza. Então é isso, viu, minha gente? Obrigada pela companhia.